Bem-vindos à Semana de Meio Ambiente do Comitê Ecos de Pernambuco. O nosso curso falará sobre a elaboração do Plano de Compensação Ambiental para a redução dos gases de efeito estufa à luz do Plano de Logística Sustentável. O primeiro módulo falará sobre a política de sustentabilidade do Poder Judiciário prevista na Resolução 400 de 2021 do CNJ. Eu sou Alana Costa, eu sou analista judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que estou exercendo a função de auditora de licitação da Corregedoria Geral de Justiça. Sou formada em Direito, pós-graduada em Direito Público e estou fazendo um mestrado em Ciências Jurídicas. Vamos iniciar o nosso curso? Qual vai ser o nosso roteiro? Vamos iniciar falando da política de sustentabilidade do Poder Judiciário. Vamos fazer uma introdução ao Plano de Logística Sustentável, que vai ser melhor trabalhado no módulo 2 do nosso curso. Vamos falar sobre as contratações sustentáveis e vamos também falar, é claro, do Plano de Compensação Ambiental, que é o foco do nosso curso, que também vai ser melhor especificado no módulo 2, que vai ser um módulo mais prático do nosso curso. O CNJ, considerando o disposto nos artigos 37 e 170 da Constituição Federal, que trata dos princípios da administração pública e da ordem econômica, bem como do artigo 225, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o respaldo ainda da Agenda 2030, que traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ele trouxe para nós a construção da política de sustentabilidade do Poder Judiciário, construída na Resolução 400 de 2021. Vamos ver sobre a referida política, o que é que consta no artigo 2º, que traz as diretrizes gerais sobre ela. Vamos fazer a leitura do artigo 2º. Artigo 2º. Os órgãos do Poder Judiciário devem adotar modelos de gestão organizacional com processos estruturados que promovam a sustentabilidade com base em ações ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas e inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade em busca de um desenvolvimento nacional sustentável. Parágrafo 1º. As ações ambientalmente corretas devem ter como objetivo a redução do impacto no meio ambiente, tendo como premissas a redução do consumo, o reaproveitamento e reciclagem de materiais, a revisão dos modelos de padrão de consumo e a análise do ciclo de vida dos produtos. Parágrafo 2º. As ações economicamente viáveis devem buscar critérios de eficiência contínua dos gastos, levando em consideração a real necessidade da compra-contratação, dentre as propostas mais vantajosas, análise de custo-benefício, para a sustentação da instituição, tendo em vista as inovações nos processos de trabalho. Parágrafo 3º. As ações socialmente justas e inclusivas devem fomentar na instituição, em ações externas, a adoção de comportamentos que promovam o equilíbrio e o bem-estar no ambiente de trabalho, por meio de atividades voltadas ao cuidado preventivo com a saúde, acessibilidade e inclusão social dos quadros de pessoal e auxiliar. O artigo 3º mostra importantes definições para entender a política, a exemplo do que é coleta seletiva, contratações compartilhadas, logística sustentável, dentre outros. A partir do artigo 4º se inicia o capítulo 3º da resolução, destinado ao Plano de Logística Sustentável. Ele representa um marco na política judiciária de responsabilidade social e ambiental a partir de uma conjuntura de gestão pública que visa uma administração eficiente na utilização dos recursos ambientais, materiais, sociais, financeiros e humanos. O PLS é referenciado como um instrumento de governança em contratações públicas e deve necessariamente estar alinhado ao planejamento estratégico institucional. O PLS será instituído por ato do presidente do órgão do Poder Judiciário e publicado no site do respectivo órgão.
A comissão gestora do PLS proporá a revisão do plano, que será promovido pela Unidade de Sustentabilidade com o apoio da unidade gestora responsável pela execução do PLS, no máximo a cada 2 anos. Outros artigos importantes da referida resolução são os que estão expostos aí na tela, que vamos fazer a leitura conjunta, que são os artigos 11 e o 14. Vamos lá. Artigo 11. O CNJ disponibilizará aos órgãos do Poder Judiciário acesso ao PLS-JUDE para prestarem as informações referentes aos indicadores constantes do anexo, com o objetivo de padronizar o envio e o recebimento de dados e facilitar a análise dos indicadores que avaliam o Índice de Desempenho de Sustentabilidade, IDS, do Poder Judiciário. Artigo 14. A unidade de sustentabilidade deve ter caráter permanente para assessorar o planejamento, a implementação, o monitoramento de metas anuais e a avaliação de indicadores de desempenho para o cumprimento desta resolução. Em prosseguimento, faremos a leitura do artigo 16 da resolução. São competências da unidade de sustentabilidade. Inciso 1º. Elaborar o PLS em conjunto com as unidades gestoras responsáveis pela execução do PLS. Inciso 2º. Monitorar os indicadores e as metas do PLS. Inciso 3º. Elaborar em conjunto com as unidades gestoras responsáveis pela execução do PLS as ações constantes do plano de ações e monitorá-las. Inciso 4º. Elaborar relatório de desempenho anual do PLS, conforme o artigo 10, contendo a consolidação dos resultados alcançados, a evolução do desempenho dos indicadores previstos no anexo, a análise do desempenho dos indicadores e das ações constantes do plano de ações. Inciso 5º. Subsidiar a administração com informações que auxiliem a tomada de decisão sobre o aspecto social, ambiental, econômico e cultural. Inciso 6º. Estimular a reflexão e a mudança dos padrões comportamentais quanto a aquisições, contratações, consumo e gestão documental dos órgãos do Poder Judiciário, bem como dos quadros de pessoal e auxiliar de cada instituição, em busca de posturas mais eficientes, eficazes, responsáveis e inclusivas. Inciso 7º. Fomentar ações com o apoio da Comissão Gestora do PLS e em conjunto com as unidades gestoras pela execução do PLS, que estimulem o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público, o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada gestão dos resíduos gerados, a promoção das contratações sustentáveis, a gestão sustentável de documentos e materiais, a sensibilização e capacitação do corpo funcional e de outras partes interessadas, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, a promoção da equidade e da diversidade, a inclusão social, o controle de emissão de dióxido de carbono no âmbito do órgão do Poder Judiciário. Vamos começar agora a tratar o capítulo 5 da Resolução 419 de 2021, da competência que trata da comissão gestora. Vamos fazer a leitura dos dois artigos. 5 da Resolução 400 mostra o compromisso do PLS com as práticas sustentáveis através das contratações sustentáveis dos servidores. O titular de sustentabilidade abrangendo necessariamente e dotado de uma forma estratégica de sustentabilidade e ou ações de justiça social, meio ambiente adequado, competências de responsabilidade do PLS pública e privada, deliberar sobre os indicadores e metas do PLS, avaliar e aprovar os relatórios de desempenho do PLS atual elaboradas pela unidade de sustentabilidade. Nesse sentido, propor a revisão do PLS nas mãos do Estado
sugerir tarefas e iniciativas das unidades para o alcance das metas e realização das ações propostas no dois objetivos do desenvolvimento sustentável que são diretamente observados pelo Poder Judiciário na temática das contratações sustentáveis, que são eles o ODS 12 e o ODS 16. Vamos fazer a leitura dos dois artigos da Agenda 2030. Consiste em assegurar papéis de produção de consumo sustentável no magistrado. Esse ODS possui 11 metas relacionadas, entre as quais promover práticas de compras públicas sustentáveis, gestões estratégicas sujeitas a prioridades nacionais ou aquisições. Representa, assim, o compromisso assumido pelos governos dos países signatários em alavancar o processo dos indicadores e metas para padrões de consumo sustentáveis através de seu poder de compra e da implementação de políticas voltadas para essa finalidade. Propor a revisão do ODS 16 e sugerir tarefas e iniciativas das unidades para o alcance das metas e realização das ações propostas no PLS, além de proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e exclusivas em todos os níveis. Da competência entre as metas, evidencia-se que os tribunais podem desempenhar um papel significativo na promoção da boa governança do Estado de Direito e de sociedades pacíficas e composta por desenvolvimento dessa eficácia institucional pode ser impulsionado pela implantação de modelos de referência consagrados estabelecidos em programas de integridade que contenham códigos de conduta e de conformidade estabelecidos, garantia do acesso público à informação, deliberar a privacidade de dados, fomenta a inovação e a análise de dados de forma integrada e sistêmica, processo elaborado de unidade construtiva, inclusiva, participativa e do PLS, criação de tarefas e iniciativas das unidades para o alcance das metas e realização das ações de gestão de PLS, na identificação e gestão de impactos ambientais, riscos e oportunidades, e o devido reporte e a adequada prestação de contas aos cidadãos da comissão gestora. Vamos começar agora a tratar do capítulo 5 da Resolução 400 de 2021, a parte que trata das contratações sustentáveis. Então, o capítulo 5 da Resolução 400 mostra o compromisso do Poder Judiciário com as práticas sustentáveis através das contratações sustentáveis. O termo sustentabilidade per si é multidisciplinar e dotado de uma forte carga valorativa. Dele emergem questões de justiça social, meio ambiente adequado, responsabilidade das esferas pública e privada, dentre outras. Mudar padrões de produção e consumo insustentáveis está no cerne da discussão atual sobre compras públicas sustentáveis e, nesse sentido, são uma ferramenta potente nas mãos do Estado. Reafirmando seu compromisso com a ONU relacionado à Agenda 2030, pode-se ressaltar dois objetivos do desenvolvimento sustentável que são diretamente observados pelo Poder Judiciário na temática das contratações sustentáveis. São eles o ODS 12 e o ODS 16. O ODS 12 da Agenda 2030 consiste em assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Esse ODS possui 11 metas relacionadas, dentre as quais promover práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com as políticas e prioridades nacionais. Representa, assim, um compromisso assumido pelos governos dos países signatários em alavancar o processo de transição para padrões de consumo sustentáveis através do seu poder de compra e da implementação de políticas voltadas para essa finalidade. O ODS 16, por sua vez, consiste em promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, além de proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Dentre as metas, evidencia-se que os tribunais podem desempenhar um papel significativo na promoção da boa governança, do Estado de Direito e de sociedades pacíficas. O desenvolvimento dessa eficácia institucional
pode ser impulsionado pela implantação de modelos de referência consagrados e estabelecidos em programas de integridade que contenham códigos de conduta e de conformidade estabelecidos, garantia do acesso público à informação e à privacidade dos dados, fomento à inovação e análise de dados de forma integrada e sistêmica, processo de tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa, criação de canais de reclamação e de denúncia, definição de papéis e responsabilidades das funções de gestão e de governança na identificação e gestão de impactos ambientais, riscos e oportunidades, e o devido reporte e a adequada prestação de contas aos cidadãos. Conforme o artigo 20 da Resolução, as unidades envolvidas no processo de contratação, em interatividade com a unidade de sustentabilidade, devem incluir práticas de gestão sustentável, racionalização e consumo consciente. Então, podemos dizer que são, em resumo, 4 passos das contratações sustentáveis. Um primeiro passo seria a possibilidade de reuso, redimensionamento e a necessidade da contratação. Um segundo passo seria o planejamento da contratação com os critérios e práticas de sustentabilidade. O terceiro passo seria a análise do equilíbrio entre os princípios da licitação, a isonomia, a vantajosidade e a sustentabilidade. E o quarto passo seria a gestão e fiscalização do contrato e a minimização e gestão dos resíduos. Ressalta-se que a adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deve ser avaliada desde o começo, nos estudos técnicos preliminares, para assegurar a viabilidade da contratação e embasar o termo de referência ou projeto básico, e estar integrada às ferramentas de planejamento do órgão, seja o planejamento estratégico, o plano de aquisições, o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, o plano de logística sustentável, dentre outros. Então, seguindo na análise da resolução, nós temos o artigo 24, que trata do plano de compensação ambiental. Então, vamos fazer a leitura do artigo 24. Os órgãos do Poder Judiciário devem implementar o plano de compensação ambiental até o ano de 2030, conforme a Agenda 2030 da ONU, a fim de reduzir permanentemente a emissão de gases de efeito estufa resultantes de seu funcionamento. Nós temos aí que o artigo tem total a ver com o ODS 13, que trata da ação contra a mudança global do clima. Esse ODS vai ser melhor trabalhado no módulo 2 desse nosso curso, que vai ter um teor mais prático com o ministrante Flávio Guedes. Então, voltando, como nós podemos elaborar um plano de compensação ambiental? Segundo o CNJ, o plano de compensação ambiental deve abordar medidas que visem regenerar o meio ambiente na medida dos impactos negativos causados pela ação do órgão. Para sua elaboração, sugere-se a constituição de um grupo de trabalho e o plano deve estar implementado até o ano de 2030. Sobre a temática, no Brasil, foi criado o Decreto 11.075 de 2022, que estabelece os procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas, que institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa e altera o Decreto 11.003 de 2022. É importante citar o que consta no artigo 2º, inciso 4º, que explica que compensação de emissões de gases do efeito estufa é o mecanismo pelo qual a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, compensa emissões de gases do efeito estufa geradas em decorrência de suas atividades, por meio de suas próprias remoções contabilizadas em seu inventário de gases do efeito estufa ou mediante aquisição e efetiva aposentadoria de crédito certificado de redução de emissões. Então, no referido decreto, diversas são as informações e explicações sobre o que são créditos de carbono, contribuições nacionalmente determinadas, entre outros temas importantes no combate aos gases do efeito estufa. Com a clareza sobre a importância da temática,
Diversos tribunais, que aqui vamos citar como exemplo o Tribunal Superior do Trabalho, estão envidando esforços para melhorar a prestação jurisdicional sem deixar um passivo ambiental. O TST anualmente realiza um inventário para identificar o volume dos gases causadores do efeito estufa emitidos a partir de suas atividades. Os resultados encontrados são compilados em um relatório que trará a pegada de carbono do órgão. A partir do relatório, é construído o plano de compensação ambiental, no qual constará as medidas que serão adotadas para mitigar ou neutralizar as emissões. O TST tenta reduzir os gases poluentes ao máximo, contudo, quando não é suficiente, a aquisição de créditos de carbono em volume igual ou superior ao dos gases emitidos. Desta maneira, é possível diminuir o impacto das atividades nas mudanças climáticas causadas pelos gases do efeito estufa. O primeiro plano de compensação ambiental que o TST criou, entre as ações para reduzir as emissões de gases do efeito estufa do órgão, foram, por exemplo, o armazenamento de energia elétrica produzida pela usina fotovoltaica, a substituição gradual da frota de veículos por veículos elétricos, a participação em eventos por meio de videoconferência para reduzir a quantidade de viagens, o estímulo ao uso de bicicletas e de transporte coletivo por servidores e colaboradores, dentre tantas outras medidas que podem ser adotadas pelo órgão para combater as mudanças climáticas. E chegamos ao fim do módulo 1. Gostaria de agradecer ao Comitê Ecos de Pernambuco e ao GAMP pelo convite. No próximo módulo será tratado o curso, a parte do plano de compensação ambiental de uma forma muito mais prática, com o ministrante Flávio Guedes. Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo 1, me coloco à disposição, meu contato está aí na tela, o meu e-mail. Espero que vocês aproveitem o material complementar e continuem buscando um maior aprendizado na área de meio ambiente e possam contribuir também, cada um fazendo sua parte para a melhoria e a busca, do cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Até a próxima!